pessoal! Vamos começar agora um vídeo para te ajudar a fazer as atividades da semana 3 do PET 1 do sexto ano. O tema dessa semana é fontes históricas e para a gente entender melhor, a gente começa com a pergunta: como que a história é escrita? Às vezes, quando a gente pega o livro, a gente pode ficar achando que o livro já vem com a história toda pronta e que aquilo ali saiu da cabeça de alguém. Mas não é assim que a pesquisa histórica é feita. Como que ela é feita? Um historiador, ele questiona as fontes históricas e a partir do que ele vê, do que ele analisa na fonte histórica, ele escreve uma tese, uma ideia, e essa tese, essa ideia vai compor um grande grupo de pesquisas e a partir daí a história é escrita. Mas o que são as fontes históricas? As fontes históricas são vestígios da presença humana. São coisas, histórias, elementos, como se fossem pegadas que o homem deixou pelo espaço por onde ele passou no passar do tempo. Por exemplo, pinturas, fotos, desenhos, selos, documentos oficiais, certidão de nascimento, carteira de motorista, diários, leis, jornais, as histórias que a gente pode captar ou ainda tudo aquilo que o homem deixou de vestígio de um tempo. Se a gente for dividir em grupos, a gente vai entender que o primeiro grupo são aquelas fontes visuais que para o historiador entender, ele precisa analisar a imagem. O segundo grupo são as fontes escritas, que são aquelas que, para entender aquele tempo, o historiador precisa ler e analisar a escrita. Quando a gente ouve a história de alguém, essas fontes são orais. O próprio jeito de falar, a forma como a pessoa conta, já demonstram alguma coisa sobre aquela história e aquele tempo. Como a gente agrupa tudo, a gente vai entender como cultura material também são vestígios. Mas será que é só isso que o homem deixou? Só essas fontes? Se a gente para e pensa, a gente vai ver que hoje em dia a gente constrói outras fontes também, como o feed do Facebook, as postagens no Instagram ou esse vídeo, que são fontes digitais e que também são pegadas, são registros do que o homem produziu e viveu. Então, se a gente para e pensa, as fontes históricas, então, são todos os vestígios materiais, ou seja, que você pode pegar, ou não materiais, que você não pode pegar, mas que o homem produziu, como as histórias, ou como as fontes digitais, que marcam a presença humana no tempo e demonstram aí como que era a vida do homem ou como era aquela sociedade num tempo e lugar. Mas como o historiador usa essas fontes numa pesquisa? Como a pesquisa histórica se acontece? Vamos entender ela de forma bem simplificada com 3 exemplos. O primeiro exemplo é uma pesquisa da professora Miriam Hermeto da UFMG. O que ela queria pesquisar, o que ela queria entender? Ela queria entender como que essa peça de teatro, que chama A Gota d'Água, como que as pessoas receberam essa peça de teatro, o que as pessoas entenderam dessa peça de teatro. Esse era o objeto de pesquisa dela. Para entender isso, ela precisava buscar fontes de como que os homens, as pessoas que viviam naquela época, que foi o final do século XX no Brasil, como que elas receberam aquela peça. Para isso, o que ela analisou? Ela analisou fotos e registros da peça de teatro e analisou também algumas entrevistas com os autores e os produtores. O autor dessa peça, um dos autores é Chico Buarque. Então, para fazer essa pesquisa, ela usou fontes visuais e fontes orais. Outra pesquisa para a gente entender é da professora Kellen Cristina Silva. Ela queria entender como que na região do Rio das Mostres havia a ideia de uma escola de artes. É como a ideia da gente entender que por aqui havia um grupo de pintores que pintavam mais ou menos da mesma forma, né? Isso ela estudou para o final do século XVIII e início do século XIX. Como que ela ia analisar isso? Ela precisou analisar várias pinturas. Ela usou, então, fontes visuais. Outra pesquisa é da professora Júlia Freire Perini. Ela queria entender o que as pessoas pensavam sobre a morte e o ato de morrer
no Espírito Santo, no final do século XIX e início do século XX. Para entender isso, ela buscava registros sobre a morte, sobre o morrer e sobre cemitérios em jornais da região. Ela usou então fontes escritas. Ah, mas tem algumas coisas sobre fontes históricas que a gente precisa pensar. Primeiro, existe história sem fonte histórica? Não. As fontes são importantes para a pesquisa histórica, porque se a fonte não existe, significa que aquele historiador, ele inventou aquela história. Então as fontes são muito importantes para escrever história, porque sem as fontes é como se aquela história não existisse, não há vestígios dela. Além disso, nós também produzimos histórias, nós também deixamos vestígios da nossa história. Vamos pensar alguns? Por exemplo, as fotos demonstram como as famílias são, o determinado lugar onde elas vivem, como é a vida e até o uso das tecnologias. Se a gente pegar uma foto antiga, a gente vai ver como que eram as roupas da época, como era a comemoração, por exemplo. E se ela tem algum tipo de registro, a gente pode entender também a época com que aquilo foi feito. Um objeto como uma bicicleta já demonstram também um pouco da vivência, como que as pessoas viviam, trabalhavam, brincavam, se animavam naquela época. O conjunto das pequenas pesquisas, como as que eu mostrei agora, vão construindo toda a pesquisa histórica. Além disso, a gente pode entender uma época somente por uma imagem ou uma música? Claro que a gente pode entender, porque a letra da música expressa uma época. O autor, quando ele está escrevendo, ele está também dizendo da época que ele vive. A melodia, os recursos musicais, tudo isso também refletem uma época. Não tem como usar um recurso musical que não existia até então. Então, acho que agora vocês conseguem fazer a atividade da semana 3 do PET 1. É isso.